Olá a todos, aqui dando início a este painel intitulado Raízes da História do Cooperativismo, Presente e Futuro. Damos início a esta programação que tem na coordenação uma das coordenadoras deste espaço, que é Karine Gil, integrante da Comissão Central e que também é vinculada à Cooperluz, assessora de educação cooperativa na Cooperluz. Então, de imediato, passamos a palavra a Karine para a coordenação, a abertura dos trabalhos. Fazemos o registro que, há instantes, estava conosco aqui o presidente-geral da Expoagro, Carlos Liesenfeld, que saudamos e parabenizamos, através dele, toda a comissão, toda a comunidade envolvida na organização, na acolhida e toda a Expoagro, sem vírgulas. Então, Karine, parabéns para a Expoagro, parabéns por organizar esse espaço cooperativo e também mediando e organizando este painel aqui. Seja bem-vinda e passo-lhe a palavra aqui para a sua saudação e a coordenação dos trabalhos. Bom dia a todos. Mais uma vez, bom dia, professor Pedro. Bom dia aos presentes na mesa, aos doutores, recém-doutores, se formando nesse programa da Unijuí, Deise, Ayrton, Lidiane, as pessoas que nos acompanham, sejam muito bem-vindos. Falar da satisfação, de estarmos aqui nesse espaço do cooperativismo, que foi um espaço pensado recente, mas que é importante dentro da Expoagro esse espaço estar efetivado, construído entre todas as cooperativas que nós temos atuação aqui no município, cooperativas locais, cooperativas regionais, e a gente tem uma representação de todas elas aqui. É um processo que está acontecendo na região também, em outras feiras, das cooperativas estarem se unindo para demonstrarem a sua força. Se analisarmos as feiras da região, muitas vezes o poder público ele é essencial para que elas aconteçam, devido à importância que tem, mas muitas delas se viabilizam, inclusive financeiramente, e principalmente pelas atividades que realizam através das parcerias com as cooperativas. Muito se fala na região sobre a questão do voluntariado nas feiras, e eu sempre digo que o pilar principal das feiras é o cooperativismo. E isso não é diferente em nenhuma das outras áreas da nossa região. E as feiras representam isso muito forte também. Se analisarmos tanto os patrocinadores, quanto expositores e quanto atividades realizadas, as cooperativas têm uma grande representação em todas as feiras da região. E é necessário que as cooperativas tenham noção disso. Muitas vezes nem as próprias direções têm, porque ainda há dificuldades de se conversar, e de se trabalhar em conjunto. Então, o espaço das casas do cooperativismo nas feiras, ele surge nessa proposta de unificar as forças das cooperativas e mostrar para a região, o verdadeiro papel que elas desempenham. Então, esse espaço aqui dentro da Expoagro é algo muito recente, que está sendo construído, e ficamos imensamente felizes em hoje poder sediar esse debate, essa plenária, coordenada pela Unijuí, pela programa de doutorado, e que muitos dessa linha pesquisaram sobre cooperativismo. Então, desejar que sintam-se acolhidos e que a gente possa ter sempre mais espaços de formação nesse modelo. Muito bem. Agradecemos as palavras de acolhida da Karine. De imediato, temos a presença aqui, por dentro da Unijuí, membros do programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, que é o nosso mestrado e doutorado em desenvolvimento regional. A Unijuí tem vários programas de mestrado e doutorado, mas este em específico que tem toda uma linha especial voltada ao cooperativismo. E é o que anima este coletivo para se somar a este protagonismo da Expoagro e protagonismo deste espaço para contribuir num diálogo, num debate sobre isso.
Então, partilhando aqui esta construção e, novamente, então, devolvo agora a coordenação dos trabalhos para a Karine para fazer um pouco o papel de mediação dentro desse contexto, inicialmente um diálogo entre os integrantes da mesa aqui, mas depois também com a possibilidade de participação dos que estão participando ativamente deste espaço. Karine, a palavra é sua. Muito bem. Nós temos então como debatedores aqui a Lidiane Casper, doutoranda em Desenvolvimento Regional pela Unijuí, mestre em Desenvolvimento e Políticas Públicas pela Universidade Federal Fronteira Sul, atua no Instituto Federal Farroupilha e desenvolve pesquisas sobre a organização coletiva, cooperação, experiência de desenvolvimento no campo da agricultura sustentável. E é com satisfação, com orgulho, que a gente fala que a Lidiane desenvolveu a pesquisa, o projeto dela de doutorando, a partir de um projeto de uma cooperativa da Cooperluz, né, o projeto Compartilhar, que é um projeto muito especial, que surgiu num contexto de dificuldade, em meio à pandemia, em um momento que a cooperativa estava preparada para celebrar 50 anos de fundação, surge a pandemia, os momentos de confraternização acabam não sendo possíveis de concretizar, e por outro lado se percebe uma demanda, né, na região, uma carência então de assistência, especialmente para jovens na questão de geração de renda no campo, né? E assim surge o Compartilhar. Então passo para a Lidiane nesse momento, né, fazer uma fala também sobre essa pesquisa, sobre essa experiência, sobre como ela entendeu a importância e a atuação da cooperativa no caso específico desse projeto e também em outros projetos que são desenvolvidos, que queira comentar. Obrigada, Karine. Obrigada, professor Pedro, também pela oportunidade de estar neste dia hoje compartilhando um pouco desta experiência de intercooperação, experiência do projeto Compartilhar. Da mesma forma, saúde e cumprimento os colegas da mesa e principalmente vocês presentes, agricultores, agricultoras, cooperados, cooperativas, que conhecem as riquezas que existem por trás da produção de alimentos. Então, que é a essência do projeto Compartilhar. Conforme citado pela Karine, coordenadora desse projeto, então, ele é uma iniciativa que surge pela Cooperativa de Geração e Distribuição de Energia Elétrica, a Cooperluz, uma cooperativa da nossa região Fronteira Noroeste, abrangência Missões também, e que surge, de fato, num momento de instabilidade, lá entre 2019 e início de 2020, quando muitas das empresas fecharam, os alunos estavam em suas casas, né? As escolas fecharam, aulas remotas, existia todo um quadro de insegurança alimentar, de medo, né? Não se sabia certo o que viria pela frente. E foi exatamente nesse momento que a cooperativa, já nesse perfil de olhar para a comunidade, de ter essa proximidade com os seus associados, né, com a comunidade, com o público em geral, ela percebe nessa mudança ambiental a necessidade de um agir estratégico, a necessidade de encontrar uma oportunidade, de oferecer uma oportunidade para as famílias e principalmente para os jovens agricultores familiares neste contexto de instabilidade ambiental. Foi aí que, então, junto a Cooperluz, junto com a rede, que é uma das suas parceiras, né? Inclusive a Cooperluz é mantenedora, e junto com outros projetos sociais e cooperativas, que eles organizam, então, uma estratégia visando atender jovens da nossa região, principalmente jovens numa situação talvez de maior vulnerabilidade, para incentivar a produção de alimentos, incentivar a sucessão rural, a permanência deles no meio rural. Então, foi nesse momento que a rede também passa a fazer algumas pesquisas, e nesse momento é importante destacar esse elemento da intercooperação, né, que existe tanto pela Cooperluz, pelas outras instituições, onde essa troca de informações é importante para levantar os dados. Então, tanto em termos de demandas de mercado, produtos a serem produzidos, ofertados, esse contato com as indústrias, com as cooperativas de produção, né?
os projetos sociais que têm essa proximidade com o jovem, que conhecem então esse perfil do jovem, das suas famílias. Foi nesse momento que eles uniram forças e a partir dali então surge essa iniciativa, essa estratégia institucional no sentido de atender esses jovens, suas famílias, junto às propriedades familiares, dando um subsídio financeiro e informacional, ou seja, eles dariam esse aporte financeiro para a compra de insumos, de sementes e produtos biológicos para incentivar a produção de batata doce, do alho, de hortaliças, ou até mesmo incentivar a produção de frutíferas, que é muito comum existir nas propriedades rurais, né, os pomares. Então, se estaria dando esse suporte, esses insumos, e poderia se estar aproveitando uma gama, uma variedade de produtos ali existentes. Então, nesse momento, eles começam a fazer as primeiras visitas técnicas à rede, dando esse aporte, esse acompanhamento aos jovens e suas famílias, estudando a área, vendo assim qual era o perfil produtivo daqueles produtores, né? Até mesmo em termos de produção, né? O que mais se identificava com aquela determinada região ou determinada família. Foi nesse momento, então, que foram acompanhando, fazendo as visitas periódicas, dá-se início aos processos produtivos, né? E a partir dali começam a vir os primeiros resultados, os primeiros exemplos de produção, né? Os quantitativos, e tudo isso dentro de um cronograma de execução de 12 meses. Então, inicialmente se parte de uma proposta de atender 20 jovens, uma primeira fase do projeto. Então, nesse momento se faz a seleção desses jovens, a rede faz esse acompanhamento, mas também é importante destacar que foi pensado em todo o elo da cadeia, ou seja, de nada adiantava ter a produção, que é importante, sim, para a subsistência, para a alimentação da família, mas também pensando em geração de renda, em oportunidades para esses jovens. Então, se pensou já nessa formação, nessa união de esforços, no sentido de proporcionar comércio, né? Fazer parcerias com as cooperativas de produção, a Copral, a Copasc aqui de Santo Cristo, para ter mercado para essa produção. Então, vindo os primeiros resultados do projeto, o que os técnicos passam a se deparar? De que muita dessa produção já havia sido comercializada pelos próprios jovens nos estabelecimentos, nas igrejas, nas comunidades. Então, assim, mostrando mais uma vez de que existe essa demanda na nossa região por esses produtos. Produtos que a gente sabe a origem, são produtos produzidos dentro de uma estrutura de segurança alimentar e nutricional. Então, apesar de haver essa parceria já para o comércio, muitos desses produtos eles nem precisaram ser recolhidos para fazer a comercialização, pois eles já haviam sido feitos pelo próprio jovem, mostrando mais uma vez essa capacidade deles, esse protagonismo, né, tanto em termos de produção, mas também no lado empreendedor, de conseguir fazer esse contato com os mercados. Então, fechando essa parte, o que a gente pode relatar? Que o projeto Compartilhar, ele foi uma união de esforços, né? Ele nasce da iniciativa da Cooperluz, mas ela alia esses processos de intercooperação com a Unicoper, com a rede, com os projetos sociais, né? Então, como é importante esses elos, essas ligações, para buscar subsídio informacional, para identificar demanda, para identificar mercado, onde a gente consegue, a partir disso, fechar o ciclo da cadeia produtiva. Né? Então, o projeto Compartilhar, ele traz justamente essa percepção, né, de que é possível, sim, gerar renda no meio rural, gerar oportunidades dentro de um processo de sustentabilidade. A gente sabe que falar em sustentabilidade hoje ainda ele caminha a passos lentos, né? Então, muito se tem essa percepção ainda sobre, ou essas dicotomias entre o uso de químicos, o uso de biológicos, mas o processo Compartilhar, ele vai dando aqueles passos iniciais, né? Trabalhando, introduzindo aquela semente na mente dos jovens, que a partir dali aquilo vai aflorando, vai germinando e vai se repercutindo pela comunidade. Então, em todo esse contexto, tiveram-se muitos resultados positivos em termos de produção, de renda, né?
onde foi um momento assim que a renda de fato ela fez diferença para muitas famílias. Então a gente tem uma realidade bem às vezes contrastante na nossa própria região, no sentido de que algumas determinadas regiões existe uma vulnerabilidade maior do que em outras. Então, para algumas famílias, o projeto de fato ele trouxe a subsistência durante aquele período de escassez, né? Então, ele trouxe uma diferença, ele permitiu acesso a produtos e serviços básicos, né? Desde energia elétrica, de pagar uma conta de telefone, de pagar, né, a água, enfim, que são coisas importantes e que são necessárias e que são básicas. E para além disso, né, própria geração de renda em torno da produção de alimentos. Fechando essa questão, o que vale destacar aqui, que em todo esse percurso, assim, também existiram alguns percalços, né? Então, num primeiro período de execução do projeto, se deparou com as questões ambientais e também climáticas, né? Onde a estiagem afetou a produção e dentro desse contexto foi se encontrando alternativas para conseguir superar esse momento, mas também apontando estratégias já para as próximas iniciativas, no sentido de que a gente precisa olhar para os recursos hídricos, a gente precisa olhar para a construção de reservatórios, de preservação dos nossos recursos. Posteriormente, numa segunda fase de execução, já começam a aparecer outros elementos também climáticos que a nossa região tem sido afetada, com vendavais, com granizos. Então, muitos dos produtores que possuíam estufas foram afetados por essas condições, né, destruindo toda aquela estrutura que, de forma suada, eles conseguiram construir, que em poucos minutos acaba destruindo. Então, foram feitas visitas aqui em Santo Cristo, inclusive em 2 ou 3 propriedades que relataram essas situações, né, de como as intempéries climáticas têm afetado de uma forma bastante intensa a produção de alimentos. Mas isso serviu de gatilho justamente para pensar em novas estratégias. O que a gente pode estar fazendo, né, construindo barreiras ou em preservação hídrica, enfim, estratégias para conservar e tentar amenizar ou mitigar esses efeitos das intempéries. Então, além disso, o que dá para se dizer também que o projeto ele nasce numa primeira fase, mas ele vai fazendo a partir das renovações, ele está trazendo esses resultados, e ele vai para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta fase. Ele já está no seu 4º ano de execução, e nesse processo houve a inclusão de novos parceiros, inclusive a cooperativa, né, a Cressol, foi adepta também a essas ações, onde se formou, então fez um contrato paralelo. Eles custearam no primeiro ano 5 jovens, depois eles já ampliaram esse quantitativo para 10 jovens. Seguidamente foi se expandindo as fronteiras organizacionais, mais municípios foram abrangidos com essas ações. Também a questão da diversificação produtiva. Então, no início se pensou em 2, 3, 5 cultivares e depois isso foi aumentando para uma diversificação maior, inclusive com a introdução de meliponários, aquela abelha sem ferrão, a agrofloresta, né, que é esse consórcio entre floresta e produção de cítricos ou mudas de plantas nativas. Então, a gente foi vendo vários elementos sendo introduzidos na medida que o processo vai sendo renovado, justamente trazendo uma reconfiguração da sua estrutura em prol de atender de forma ainda mais pontual toda essa demanda da nossa região. Fechando, então, essa apresentação de uma forma mais geral, eu quero dizer para vocês que ainda tem um chão pela frente, né? A gente tem muitos desafios, principalmente nessa dimensão da sustentabilidade. Existe ainda muito esse receio, esse preconceito, mas que é uma semente que foi implantada, uma semente que foi colocada no solo fértil, que é a agricultura familiar, e com o trabalho, né, com o incentivo e com essa constância, isso vai florescer e já está trazendo seus resultados. Então, é mais ou menos nesse contexto que a gente explana um pouco a experiência do projeto compartilhar, né, do que foi o projeto compartilhar e do que está sendo o projeto compartilhar, né? Realmente uma experiência que tem transformado vidas no meio regional aqui na nossa região e que tem trazido bons resultados e principalmente tem incentivado os jovens, que são os protagonistas, são os que vão dar sequência depois às atividades no meio rural.
Então, é um grande incentivo para eles trabalhar essa perspectiva alimentar. Porque às vezes a gente fica muito concentrado, às vezes, na produção de commodities, né? E esquece aquela essência que também é muito rentável e produtiva quando principalmente se tem pequenas áreas de terras, áreas mais dobradas, áreas mais pequenas, que é altamente rentável e que traz resultados não só para as famílias, mas para a comunidade como um todo, através da produção de alimentos sustentáveis. Devolvo a palavra, professor Karine, fico à disposição. Muito bem, Lidiane, foi uma contribuição ampla, né? E nós, assim, enquanto colaboradores das cooperativas, assessores, né? Tanto o pessoal que trabalha na equipe técnica, dos parceiros, da rede, a gente muitas vezes pensa, elabora, executa, e poucas vezes a gente para fazer essas reflexões tão profundas. Para mim foi, não sei expressar o quanto foi gratificante ouvir esse relato e o quanto foi satisfatório isso, né? E aí eu ouvindo isso, eu pensando o quanto isso precisa chegar mais nas nossas direções, no conjunto de colaboradores, direção, associados da cooperativa, né? No conjunto de entidades, de lideranças políticas, né, da nossa região, esse debate. Então, da importância das ações que as cooperativas fazem e da importância também disso ser tratado de forma mais ampla na nossa região, né, disso ser disseminado. E aí, nesse sentido, então, passo para a Deise, né, nossa doutoranda em desenvolvimento regional da Unijuí, mestre em desenvolvimento e políticas públicas, graduada em comunicação social, habilitação em jornalismo pela Unijuí. E a Deise para nós é a Deise da Emater, né, que sempre contribui com todos esses debates e que pode trazer para nós agora também algumas informações importantes sobre esse contexto das cooperativas na região. Bom dia, Karine. Bom dia, professor Pedro, colegas do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Unijuí, também quem nos acompanha. Certamente é uma satisfação e muito importante abordarmos o cooperativismo numa região que pulsa o cooperativismo tanto em sua história como em sua vocação. Se nós formos analisar, nós somos resultados de um processo histórico onde o cooperativismo sempre esteve presente de alguma forma, seja através de seus princípios ou até mesmo através da sua formalidade, e a partir do momento em que ele se estabeleceu de fato na região, nós também vamos ter marcos na história a partir desse cooperativismo. E isso nós vamos perceber desde as raízes históricas missioneiras que nós temos, da comunidade Guarani, que já nos dava exemplo de cooperação e intercooperação entre suas comunidades, e também, se formos analisar a nossa história propriamente dita de Santo Cristo e adjacentes à região aqui, nós vamos ver que a agricultura familiar nos dá exemplo de organização coletiva, porque muitas vezes espontaneamente, quando falamos em cooperativismo, cooperativas da região, automaticamente nós lembramos de agricultura, de agricultores, porque foram eles que nos deixaram muito deste legado e se desafiaram, inclusive, a estar na criação e fundação das primeiras cooperativas da região. Então, nós vamos ter esse exemplo vindo do meio rural da organização. Então, nos remete muito, quando falamos em cooperativismo, falar no meio rural. E quando nós falamos no meio rural, isso é essencial também quando se aborda o desenvolvimento, porque o desenvolvimento regional ele vai estar muito balizado no rural, não só por ser uma região essencialmente agrícola, mas porque tudo que acontece no meio rural vai impactar em toda a sociedade, desde a questão dos recursos naturais, da disponibilidade energética, da produção de alimentos, da sustentabilidade propriamente dita.
Então, quando nós vamos ter essa relação entre meio rural fortalecido através de organizações cooperativas, nós vamos realmente encontrar no cooperativismo um diferencial da nossa região. E nós estamos falando de uma região em que temos cooperativas com tradição, completando já décadas de atuação. Exemplo disso, esse ano nós temos a Coopermil completando 70 anos de atuação aqui na região. Nós temos a Cooperluz chegando aos 55 anos. Nós temos também a Cotrirosa chegando aos 57 anos. A Copasc, que é aqui de Santo Cristo, que é um exemplo de como a agricultura familiar pode se organizar também, está completando, então, 36 anos. Nós temos muitos exemplos de como o meio rural pode nos inspirar na questão do cooperativismo e também contribuir. Porque são essas cooperativas cujo legado vem dessas pessoas que viram no cooperativismo um diferencial. Nós vamos ter uma base forte, sólida, para que possamos apresentar projetos como esse que a Lidiane comenta, que é o projeto Compartilhar da Cooperluz, dando resultados ainda hoje. Claro, nós vamos ver cada vez mais avanços, vemos também outros segmentos, outros ramos se balizando no cooperativismo, mas vale nós citarmos essa questão da relação entre o cooperativismo com o rural nessa região, para que nós possamos respeitar o legado de quem construiu essa história. E que é resultado da trajetória também de diversas lideranças que acreditaram nisso, atores sociais que souberam enxergar esses diferenciais. E, claro, a partir do momento que se tem uma organização através do cooperativismo, vai se ter também a oportunidade de ter acesso à informação mais qualificada, vai se ter oportunidade também de pensar em estratégias coletivas que contribuem com um todo, não só com quem é associado, mas também, antes a Karine citava o exemplo sobre o que pode impactar em toda a comunidade, desde a questão das feiras, mas para além dos eventos, todos esses projetos sociais que acontecem, toda essa questão da visibilidade também dos negócios, né, que são atraídos para a região a partir das cooperativas. Então, a gente realmente tem muito o que se inspirar, né, nessa questão do cooperativismo da nossa região, mas também muito o que avançar quando nós falamos de desafios, a exemplo da juventude rural. Nós tivemos aqui na quinta-feira, durante a Expo Agro, um painel sobre política territorial e crédito fundiário. E nesse painel ficou claro o quanto o acesso a políticas públicas pode fazer a diferença. E, ao mesmo tempo, nesse painel ficou claro que ainda a questão da sucessão não é só um desafio nas propriedades propriamente ditas, como também nas cooperativas. Então, nós precisamos pensar sobre isso no sentido de que esses jovens tenham uma inserção qualificada. Exemplos que foram apresentados nesse painel nos mostram que o jovem que busca conhecimento, que hoje quem fica no meio rural é quem busca conhecimento, quem tem uma inserção qualificada, e também quem pode assumir papéis de liderança precisa desse arcabouço de conhecimento também, e também de oportunidades, que seja aberto espaço para que eles possam exercer suas lideranças, e a gente percebe claramente que os resultados acontecem, como o exemplo desses 5 jovens que compartilharam seus cases de sucesso, inclusive 4 deles foram estudantes da Casa Familiar Rural,
em Campina das Missões, mostrando que buscar conhecimento também faz a diferença, além da questão do acesso às políticas públicas. Só que, claro, o acesso às políticas públicas muitas vezes é resultado do acesso à informação que eles obtiveram, né? Isso também faz diferença. Se me Karine. permite, Deise, complementar essa informação, após o seminário que aconteceu aqui na Expo Agro, que contamos com a presença da Superintendência Estadual do MDA e também da diretora de governança fundiária do MDA, a Shirley e o Milton estiveram conosco. No final, na parte da noite, nós tivemos um momento que eu considero assim fundamental nas atividades, que foi um encontro de lideranças com as autoridades políticas. E aí se debateu propostas. E aí surgiu a questão de que se perdeu um pouco a nível de país, na questão da estruturação das políticas públicas, a questão delas estarem vinculadas com a formação. Né? A gente viveu momentos aqui que a habitação no meio rural acontecia, era efetivada, mas a família tinha um processo de formação que era executado ou pelas entidades sindicais, cooperativas, ou pela própria Emater, ou pela rede, que é outra entidade de assessoria que nós temos na região, né? E as famílias faziam um processo desde antes de acessar a política pública, durante a execução da política pública e após a política pública. E esse processo de formação a gente perdeu, né? Isso se tornou muito individual, apesar de ser uma política pública coletiva, né? Então, hoje os agricultores acessam de forma individual, né? Antes, para tu acessar, quando se começou para o agro e outros projetos, era em grupo, né? Depois se tornou individual e aos poucos foi se perdendo esse contexto da formação. Então, hoje se acessa políticas públicas, como exemplo, Proagro, habitação, mais alimentos, né? O crédito fundiário, que é o acesso à terra, que é algo que é o mais sagrado, né? Quando a gente fala em agricultura, sem receber uma formação. Então, essa foi uma das pautas também que as entidades da região colocaram para o MDA, para o governo federal, de voltar a pensar políticas públicas tendo na base a formação de quem as recebe. E com isso também fortalecendo as entidades da região. Porque a gente tem um conjunto de cooperativas, de sindicatos, de entidades que poderiam estar oferecendo essa formação, né? Sendo utilizadas como instrumentos do governo para fortalecer essas entidades e elas oferecerem essa formação à população que acessa as políticas públicas. Então, isso foi uma das pautas levantadas também e que, né, os representantes do MDA ficaram sensibilizados de imediato com algumas dessas colocações nesse sentido. Daisy. Perfeito. A gente percebe claramente na sua fala o que a gente chama também de instrumentalização das políticas públicas através das capacidades estatais. Com certeza, elas passam também por recursos públicos. Uma política pública, ela só acontece com recursos, né? Não apenas com a proposição, mas esses recursos não são apenas financeiros. O crédito, propriamente dito, ele faz diferença, mas ele sozinho ele realmente não faz a coisa acontecer. Você precisa realmente ter esse embasamento que nós comentávamos antes, esse acesso à informação mais qualificada, até porque quem executa, né, depois isso no seu dia a dia não vai impactar, principalmente se você vive no meio rural, apenas sobre a vida de sua família, né? Impacta na vida de toda uma comunidade, de toda a sociedade, em função de toda essa contribuição que o rural tem no processo de desenvolvimento regional. Então, nós precisamos levar muito a sério quando nós falamos sobre a execução de políticas públicas no meio rural, porque nós vamos estar falando sobre o impacto em toda a sociedade, através, seja, como comentava antes, da preservação dos recursos naturais, seja através de outras esferas de cunho econômico e social também, certo? Certo, muito bem, Deise. Agradecemos a sua contribuição, né? A Deise fala com propriedade, é alguém que acompanha essas atividades no dia a dia, nas suas ações, né, aqui na região.
Agora passamos então ao professor Ayrton Rodrigues da Silva, doutor em desenvolvimento regional, mestre em educação pela Unijuí, especialista em gestão de cooperativas também pela Unijuí, também professor da rede estadual e da nossa escola de ensino médio, a Casa Familiar Rural Filhos da Terra. Para o Ayrton, né, que contribui ao longo dos anos com todo esse debate do cooperativismo, e pelas duas falas iniciais a gente já vê que quanto mais a gente debate o cooperativismo, mais elementos surgem em torno dele para serem analisados, serem debatidos, né? É uma amplitude muito grande, né? Mas isso tudo tem uma origem, né, professor Ayrton? Professor que trabalha história também, né? Então, a pergunta para o professor Ayrton, para nortear, né, o nosso debate, é quais elementos históricos e sociológicos contribuíram para essa afirmação do associativismo e do cooperativismo na nossa região? Porque a gente hoje vê o associativismo e o cooperativismo ativo, presente, né? Mas e o porquê isso aconteceu de forma tão impactante na nossa região? Aconteceu aqui, né, de uma forma assim muito forte, em outras regiões de forma não tão presente, né? Quais que são os fatores então históricos e sociológicos que fizeram com que a nossa região tivesse essa presença tão forte dos processos de associativismo e cooperativismo? Muito bem, bom dia a todos que estão junto na mesa aqui. Falar depois de duas doutorandas assim tão qualificadas é sempre um desafio, né? E vamos procurar pelo menos chegar no mesmo nível, né? Então vamos lá. Acho que o painel se propõe, né? E parabenizar já a feira por nos oportunizar esse espaço aqui para discutir o cooperativismo, né? O nome do painel inclui uma palavra que tem um significado muito forte, que é a palavra raízes. Né? As raízes, quais são, onde é que estão as raízes? Né? Na quinta-feira passada dialogamos sobre oportunidades, né? Hoje vamos dialogar sobre as raízes. Onde é que estão as raízes do nosso cooperativismo? Né? Tudo que a Deise relatou aqui, eu não vou repetir aqui, que são já frutos. Né? Mas para ter frutos, aquilo que você relata já são também frutos, porque é uma cooperativa que está liderando esse processo, outras cooperativas se agregando. Né? Mas nós temos aqui raízes importantes que nós precisamos trazer presentes. Por que as experiências cooperativas proliferam aqui na região? E antes de falar disso, eu quero resgatar a importância de nós termos também uma instituição comunitária que nasce de uma experiência de cooperação, de união, né, que é a própria instituição, a Unijuí, que contribui fortemente com o desenvolvimento regional, né, a partir também do nascimento de uma experiência lá na década de 60, 70, lá onde um grupo de frades franciscanos certamente resolveu um dia criar uma fundação, uma faculdade de filosofia e pedagogia, que depois se tornou Fidene, se transformou em Juí, e é uma instituição comunitária com um trabalho relevante, onde nós hoje podemos fazer a nossa formação. E eu tenho a minha formação integral pela instituição Unijuí, desde o curso de História, depois o mestrado em Educação, onde eu pesquisei o cooperativismo, depois um MBA em Gestão de Cooperativas, agora o doutorado, todo ele vinculado à Unijuí e as portas que se abrem a partir disso. Então, também fazer esse destaque no início da minha fala, de quanto é importante nós termos uma instituição comunitária, sem demérito às outras instituições que nós temos, né, mas que traz uma contribuição e que faz do debate cooperativo um debate acadêmico central na sua trajetória, né, e na sua própria experiência de existência. As raízes nossas hoje que nós podemos trabalhar aqui vêm justamente, e por isso que eu acho que é importante dizer que são históricas e sociológicas, né? Porque é um modelo de colonização aqui da nossa região que traz uma importante contribuição para isso, né? Nós sempre temos que ter presente que nós somos temos uma colonização relativamente recente, né? E que essa colonização se deu a partir de um grande assentamento de imigrantes, né? E, portanto, um processo inicial onde, diferente de outras regiões do país, nós não tivemos um grande estancieiro, um sesmeiro, uma sesmaria, ou enfim, uma capitania hereditária que fosse, né,
onde teria um senhor e ao entorno dele se criou um conjunto de relações de dependência com esse senhor e uma relação de submissão e dependência. Aqui nós tivemos um processo de ocupação, um processo de reforma agrária que se implantou aqui, onde um conjunto de produtores tiveram acesso à terra, que é o bem que nós comentamos agora há pouco, essa terra muito bem distribuída, e cada colonizador recebeu uma quantidade semelhante ou igual, e por isso ele teve que se tornar aí, buscar o seu sustento da sua família, e portanto fazer isso com um grau de empreendedorismo. Aqui cada agricultor teve que ser também um empreendedor, porque ele teve lá um desafio inicial de sustentar a sua família, de se instalar, enfim. E na busca de construir, viabilizar esse processo de ocupação aqui, ele trouxe o elemento da cooperação importante. E a cooperação aqui, ela tem uma contribuição em três aspectos, né? Primeiro, o aspecto da necessidade, que é um aspecto que sempre está presente no cooperativismo. As cooperativas surgem a partir das necessidades, seja ela, em qualquer momento da história, a necessidade sempre é um dos elementos importantes, e a necessidade era grande de trabalhar coletivamente, né? Um segundo elemento importante, que é a questão da experiência, né? Esses colonizadores que vêm para cá, eles já trazem consigo também as experiências que eles trazem desde a Europa para cá, tanto os descendentes de origem que têm vinculação religiosa com o catolicismo, quanto o luteranismo, tinham a presença do trabalho cooperativo como uma experiência. Inclusive, havia a intenção de se implantar aqui um modelo de organização que veio como origem da região do Hunsrück, da Alemanha, que era constituir pequenos núcleos agrários que tivessem no seu centro 4 organizações, que é a igreja, a escola, um clube e uma cooperativa, né? Santo Cristo tem esse modelo implantado aqui, a ponto de nós termos aí na década de 60, 8 cooperativas registradas aqui na prefeitura com organizações cooperativas. A ponto de nós termos lá, em 1930, já experiências de caixas rurais, onde os próprios agricultores se reuniram para resolver o problema do crédito, que nós não tínhamos instituições públicas na região. Então, se buscava essa solução coletiva a partir da necessidade e a partir da experiência trazida pelos imigrantes. Mas também destacar a importância do papel das lideranças religiosas nesse processo, né? Então, as lideranças religiosas, sobretudo os jesuítas que trazem essa experiência, os jesuítas que foram lá com as missões, que ela citou muito bem aqui, já trouxeram, implantaram uma experiência cooperativa que hoje é reconhecida por muitos pesquisadores como a primeira experiência cooperativa efetiva. Isso é manifestado, inclusive, pelos pioneiros de Rochdale, como a experiência que inspirou, né? Então, os jesuítas, naquele momento, já trouxeram uma contribuição importante, e no processo de colonização do Rio Grande do Sul, e por consequência também na nossa região depois, são esses religiosos que vão introduzir os princípios do cooperativismo, do associativismo, primeiro na região lá das colônias velhas e depois também aqui na nossa região. Então, nós temos uma combinação de fatores: necessidade, uma história e alguém que lidere esse processo. E os religiosos vão ser uma das pontas aí que vai estimular esse processo de organização. E essa organização é, lá na comunidade, formar núcleos comunitários. A ideia é que não se tivesse nenhuma família que morasse mais de 4 quilômetros do núcleo comunitário, para viabilizar a participação, para as crianças poderem ir para a escola, não ser muito longe, para as famílias poderem participar da comunidade. E nós temos que ter presente que cada comunidade dessas tinha 3, 4 diretorias. Então, vejam as oportunidades de exercer liderança que tinha nesse processo, né? Então, esse conjunto de fatores, por isso que é um fator sociológico junto, né? Que é a organização social que vai se estabelecer aqui, que vai fortalecer esses laços cooperativos, né? E as instituições vêm depois, né? Primeiro é a organização comunitária, primeiro a organização, as organizações cooperativas enquanto instituições, enquanto caixas rurais de crédito, depois cooperativas, elas são o passo seguinte. Mas o associativismo presente nas raízes da nossa colonização, isso não é só Santo Cristo, também os municípios vizinhos está muito presente,
faz com que nós sejamos hoje, de fato, uma região onde o cooperativismo faz muita diferença, né? E as experiências, elas não acabam por aí, né? Nós tivemos, ao longo do tempo, o fortalecimento primeiro dentro da igreja, depois fora dela, né? A criação do Clubes 4S, a criação de APSATs, a criação de várias experiências que vão consolidar esse trabalho coletivo aqui e vão, de fato, criar um caldo cultural diferente, a ponto de que as pessoas já nascem ouvindo essa palavra. Eu me lembro que eu ouvia essa palavra cooperativismo desde pequeno lá, porque é uma cooperativa que trouxe energia lá na nossa casa quando eu era pequeno, era a cooperativa que comprava a soja, o leite, enfim. Então a palavra cooperativa circulava muito livremente nas pessoas, circula muito livremente. E isso é um diferencial que não acontece em outras regiões, né? Eu estive agora há poucos dias atrás em Minas Gerais, na Universidade Federal, participando de um congresso nacional de experiências de casas familiares rurais, onde a gente percebe o quanto o nosso diferencial aqui, no sentido de manter essa experiência da Casa Familiar Rural como uma experiência de intercooperação, de presença forte das entidades, é uma experiência que se diferencia das outras do resto do país. Algumas têm até algo parecido com o que nós temos aqui, mas é uma experiência que, quando a gente conta, as pessoas sentam e prestam atenção para tentar entender como é que funciona. Então, vejam que a gente esse processo todo que a gente vive, esse constante reinventar, novas experiências, novos programas, novos projetos, para tentar resolver problemas do nosso tempo, né? Se no nosso tempo agora o desafio é manter a juventude no campo, bom, vamos encontrar uma solução para isso, vamos criar uma escola que forme especialistas em agricultura familiar para dar continuidade a esse tempo. Então, isto só existe porque existe dentro da nossa genética cultural e social aqui, essa ideia de que a gente precisa encontrar soluções para o desafio de cada momento. E aí, quando a Cooperluz apresenta esse programa aqui, é buscando uma resposta a uma necessidade de um momento. Então, esses programas, eu volto a dizer, eles só acontecem porque existe uma trajetória que nos diz que a resposta dos nossos problemas precisa ser buscada na cooperação. E isto está nas raízes do nosso processo de colonização, na tentativa de buscar as soluções coletivas. Excelente contribuição, né, professor Ayrton? Facilita o entendimento de todos, né? A gente tem acompanhado algumas atividades do professor na região, indo para as escolas também em outro projeto da Cooperluz, além da Casa Familiar, atendendo o PCE, que é um programa de cooperativismo nas escolas, que é pioneiro a nível de Brasil, no sentido de implantar a prática da construção de cooperativas escolares, né, de forma experimental, de forma educacional. Então, não é só a teoria que é abordado, mas é incentivar a prática da cooperação já no ambiente das escolas, pensando nesse propósito da formação de novas lideranças, com essa visão de que as coisas podem ser resolvidas e que a gente vai buscar o desenvolvimento da nossa região a partir dessa força que é a cooperação. Então, isso é muito importante. Obrigada, professora Ayrton, né, pela sua contribuição. Nós temos aqui conosco também a doutora Marjana Heinzel, né, também doutora em desenvolvimento regional pela Unijuí. E a Marjana pesquisou um pouco mais, né, na sua tese sobre o cooperativismo como fator do desenvolvimento de Santo Cristo. Marjana, o que você tem a nos dizer sobre isso? Bom dia, colegas da Unijuí. Bom dia, Karine. Pois bem, muitas das questões da pesquisa de Santo Cristo foram abordadas pelos colegas Lidiane, Ayrton, Deise. Cooperativismo, sim, é um dos elementos produtivos característicos, históricos, elemento histórico, né, do desenvolvimento do município de Santo Cristo, muito bem mencionado, e perpassou, sim, pelas questões rurais, né. Ao longo dos anos, então, foi a caminhada, foi um dos pilares que mais promoveu, instigou esse desenvolvimento do município de Santo Cristo. Tanto é que ele é destaque na produção de suinocultura
e na cadeia leiteira. Contudo, vocês trouxeram também na discussão do debate elementos bem importantes às questões atuais, né, do desenvolvimento do município. Eu falo do município por quê? Porque esse foi o locus, tá, da minha pesquisa de tese doutoral, o desenvolvimento territorial, ou seja, Santo Cristo como o meu campo de observação. Então, não dá para mencionar Santo Cristo sem mencionar cooperativismo. Além de histórico, as questões atuais, o contexto atual do desenvolvimento de Santo Cristo, ele tem elementos também que são da essência do cooperativismo, como união, cooperação, envolvimento, parcerias, essa questão das pessoas estarem, né, buscando o próprio desenvolvimento de si, das suas próprias comunidades, propriedades, mas também promover o desenvolvimento na sua coletividade. E isso traz consigo um elemento bem característico de Santo Cristo, a coletividade. Então, a pesquisa ela trouxe esses elementos. E, contudo, tá, a própria pesquisa ela conduziu uma reflexão do que seria, né, os elementos mais importantes e representativos para a continuidade do desenvolvimento do território. E vocês mencionaram, inclusive, a questão da formação, né, a preocupação com a sucessão familiar, né, a continuidade desses laços de cooperativismo, né, e eles perpassam, então, inclusive, pelas questões da organização do território com relação a captar recursos, né, fazer com que isso realmente retorne, né, crie o elo do desenvolvimento. Então, são desafios postos, né, nas quais as pessoas que estão nesse território acabam necessitando de mais informação, mais conhecimento, e acredito que a importância da educação nesse cenário, né, a formação, como vocês mencionaram, essa questão muito do futuro, o que nós, né, da nossa geração, vamos deixar para as próximas. E isso são também indicativos do próprio desenvolvimento sustentável, né, que tem na sua cerne pensar o que vamos deixar para as próximas gerações. Então, para mim, é muito forte, né, essa questão dos princípios do cooperativismo, mas não só nas cooperativas. Ele acaba sendo são vertentes que perpassam o cooperativismo. Elas acabam, de alguma forma, compartilhando, se amplificando em outros meios institucionais, né? Nós temos bastante forte a presença das empresas aqui em Santo Cristo, né? Ver e perceber a importância das propriedades, mas como empreendimentos rurais também, né? Então, as cooperativas são, sim, elementos históricos do território de Santo Cristo, já que estamos falando a partir da feira. Isso, com o passar dos anos, se fortaleceu ainda mais, e eu ressalvo aqui a importância do sistema cooperativo de crédito, tá? Que ele foi significativo, sim, para o desenvolvimento do território de Santo Cristo, e a importância de promover mais ações, sim, olhando o futuro do desenvolvimento do território, principalmente, então, falando a partir de Santo Cristo e para Santo Cristo e para a população. Tá? É uma satisfação, então, uma alegria, e agradeço da minha parte estar aqui com vocês. Obrigada, Marjana, pela sua contribuição. Nesse momento, professor Pedro, né, que está na coordenação também desse curso, né, do doutorado do desenvolvimento regional pela Unijuí,
Indo já para a parte mais final do nosso debate, talvez seria necessário avançarmos na questão de quais que são os desafios para o cooperativismo seguir sendo protagonista aqui na nossa região. Karine, parabéns pelos diálogos e exposições de cada um dos doutorandos e doutores do Programa em Desenvolvimento Regional e as diferentes abordagens. Entendo que as próprias falas já que me precederam transluzem um pouco para a ótica dos desafios. Mas antes de entrar no tema dos desafios, com a sua permissão, Karine, que é a nossa coordenadora aqui, Claro que sim. quero convidar uma pessoa que eu acho que um dos desafios do cooperativismo exatamente passa por isso. Nós temos aqui no nosso espaço, coletivamente, se agregou à mesa aqui, a Heloísa Recalque, que é inclusive bolsista de iniciação científica. Se neste lado da mesa, inicialmente, nós tínhamos aí gente com mestrado, com doutorado, mas o futuro do cooperativismo está exatamente nesta perspectiva, a capacidade de animar novos cidadãos e cidadãs, não só em estudar o cooperativismo, e para isso eu vou convidar a Heloísa para se apresentar, inclusive falar um pouquinho do seu projeto de pesquisa, seja bem-vinda. O pessoal já nos enxerga aqui. Eu vou pedir, inclusive, para o assessor especial, que é quem acompanha a Heloísa aqui, para virar a câmera de lá um pouquinho para cá, para que a Heloísa esteja dentro do quadro. Aqui as coisas se fazem ao vivo e a cores, certo? Assim, agora ela está no quadro coletivo também, né, e volta no privado. Quem é a Heloísa e o que você faz como bolsista de iniciação científica? Percebam, é a preparação de futuros pesquisadores desde as primeiras páginas da graduação. A Heloísa é uma colega de outros 2 bolsistas que estão na linha do trabalho dela. Então, Heloísa, quem é você e de onde você vem? Qual é o curso que você está fazendo? Primeiramente, bom dia. Eu sou Heloísa, então, eu sou estudante do curso de Ciências Contábeis da Unijuí e faço um projeto de pesquisa orientado pelo professor Pedro com o tema do cooperativismo no desenvolvimento regional. O objetivo, então, do projeto é investigar como as legislações tributárias impactam no desenvolvimento regional, no desenvolvimento de novos negócios, empreendedorismo, principalmente voltado como as legislações tributárias impactam no desenvolvimento do terceiro setor, que impacta bastante no desenvolvimento regional, principalmente aqui da nossa região noroeste. E daí vai ser voltado bastante para o cooperativismo, abordando também a temática que mudou agora para a alíquota zero do ato cooperativo, né? Que antes era isento e agora é alíquota zero. Pode ser mudada facilmente na legislação. Fantástico. Esta é a perspectiva de futuro. Heloísa começa a sua pesquisa vinculada à sua formação de graduação superior. A Unijuí tem bolsas de iniciação científica para alunos de ensino médio, percebam, alunos de ensino médio, inclusive um aluno da Unijuí está sendo indicado para um prêmio nacional, e o tema dele é exatamente o cooperativismo também, do ensino médio. Está aí Heloísa, está aí o Cassiano, está aí a Amanda Dil, que é uma outra menina de Santo Cristo, que também está estudando a iniciação científica. Então, quando o Karine nos provoca aqui quais os desafios do cooperativismo, é fazer com que ele não se consuma em si próprio, tendo a capacidade de estimular, animar novos a renovar-se, e a renovar-se em todos os níveis. Por isso, obrigado, Heloísa, seja muito bem-vinda a esse coletivo, e me parece que, do seu lado, esta perspectiva aponta exatamente para a lógica de futuro. Quando vier amanhã, depois você estará mais para cá na mesa, com mestrado, com doutorado, por que não?
Esta é a perspectiva da universidade. A Unijuí trabalha em todos os níveis e o cooperativismo é um tema que se confunde dentro da própria espaço da universidade. Muito obrigado pela presença. Atendendo a Karine, então, me parece que a primeira resposta, ou a primeira intenção de resposta já está por aí, ou seja, a própria capacidade, Karine, de fazer perspectiva de futuro para o cooperativismo é a sua capacidade de rejuvenescer-se. Todas as falas anteriores enfatizaram de forma muito qualificada para o tema das contribuições que o cooperativismo tem com o desenvolvimento de Santo Cristo, da região e assim sucessivamente. Este desenvolvimento, ele não termina em Santo Cristo. Ele se reestrutura e tem ramificações em múltiplos sentidos. Esta construção, ela também dá suporte no espírito cooperativo, comunitário, voluntário, para esta exposição feira, mostrando o que de mais nobre tem no seu espaço. Cooperativismo contribuindo não apenas com o seu rejuvenescimento, mas contribuindo com a capacidade de valorizar os elementos geradores do desenvolvimento, estimulando a estima e a identidade dos elementos do lugar, do território, diferente do que empresas de capital, empresas transnacionais, que são aterritoriais, ou seja, elas não têm vínculo, compromisso com o território. As cooperativas vivem do território para o território e, portanto, dentro desse conjunto, Karine, o segundo aspecto, a prioridade estratégica que têm as cooperativas e os desafios é as cooperativas conseguirem saírem-se da sua própria individualidade cooperativa para capacitar a sua capacidade de dialogar e cooperar, que não é apenas um princípio, professor Ayrton, que estudou a intercooperação, mas a capacidade, se o cooperativismo é uma verdade entre sócios que se reúnem e são capazes de produzir respostas inatingíveis individualmente, se as cooperativas conseguirem, na prática, avançar nos processos de intercooperação, terão capacidade exponencial de contribuir na formulação e na implementação de políticas públicas afirmativas de promoção do desenvolvimento. Os colegas aqui que me precederam, já antecipadamente, destacaram o importante das capacidades estatais, das políticas públicas afirmativas. Precisamos ter presente que políticas públicas não são só as políticas emanadas pelos governos, mas políticas públicas são todas aquelas que abarcam, inclusive aquelas que são emanadas pelos governos e que vêm em detrimento do desenvolvimento de regiões periféricas como estas. Políticas públicas sempre existiram, todavia, por vezes as políticas públicas estão a serviço de interesses que são espúrios do território ou até da nossa nacionalidade. E também são políticas públicas, mas que interessam ao interesse de poucos e não da coletividade. Por isso a importância do cooperativismo assumirem uma responsabilidade que é um de seus desafios, expresso em princípio, mas que não é fazer programinha aqui, programinha lá para a comunidade, fazer... Todos os programas são importantes. Né, Iriceu, educador da Coopermil, que nos brinda com a presença aqui. Mas é a capacidade das cooperativas com o seu agir cooperativo, seja as cooperativas agrícolas, de crédito, de infraestrutura, em todos os segmentos, com a sua ação cooperativa, poderem contribuir pelo seu posicionamento, pela sua clareza de